E aí, rapaziada, tranquilidade? Resolvi uma questãozinha com vocês aqui do IME, da década de 90, questão de física bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nela, que tem alguns conceitos importantes que é bom a gente sempre estar com ele em mente nas provas que vão acontecendo por aí. Vira e ó, uma hora e outra está surgindo esse conceitozinho. Então vamos lá, vamos dar uma leiturinha na questão. A questão fala o seguinte, ó: uma bola cai de uma altura de 5 metros e saltita sobre uma placa rígida na superfície da Terra. Um pesquisador observa que o tempo decorrido entre o início de sua queda e o instante em que a bola atinge a altura máxima após 2 choques com a placa é 3,24. Desprezando a resistência do ar e admitindo que os choques têm o mesmo coeficiente de tuição, determine quanto é esse coeficiente e qual é a altura máxima após o segundo choque. Bom, o que a gente tem que pensar? Vamos primeiro esquematizar, né? Geralmente esquematizar ajuda, né? Vamos pegar aqui, imaginar que isso aqui seja uma bola. Bom, como todos vocês já sabem, meus desenhos são perfeitos, né? Então, primeiro, a bola cai, choca aqui com o chão. Imaginar que isso aqui seja o chão. Então ela dá o primeiro choque e ela sobe mais um pouquinho. Vai até uma altura máxima, dá o segundo choque e sobe mais um pouquinho. E aí, vamos parar por aqui. Acho que até aqui dá pra gente entender. Então aqui, ó, essa aqui é a primeira queda dela. Vou chamar essa altura aqui de altura H1. Ela sobe até uma outra altura, que eu vou chamar de H2. Estão vendo que eu ainda estou me acostumando com esse mundo novo, com essas coisas digitais, mas em breve melhora um pouco a letra aqui. Então ela subiu. E aqui ela sobe mais uma vez. H3, né? Então percebam que ele fala aqui pra gente o seguinte, ó, deixa eu mudar a cor aqui, eu já sei até mudar a cor dessas coisas, ó. Vou botar aqui de amarelo. Ele fala que após 2 choques com a placa. Então aqui, esse foi o primeiro choque, subiu até uma altura máxima e deu o segundo choque. Esse foi o segundo choque. Até esse tempo daqui, esse tempo, mais esse tempo, é o 3,24. Então vamos escrever aqui, ó. O tempo 1, mais, aqui toma um cuidado. Aqui, nessa parte aqui, que cuidado que eu tenho que ter aqui. Aqui é o tempo de subida mais o tempo de descida. Esses tempos são iguais, não podemos esquecer disso. Então, 2 vezes eu vou chamar de T2. E mais só esse tempo de subida aqui do H3. Então, mais um T3. Isso tudo tem que dar 3,24. Esses valores são esquisitos, mas no final, geralmente o IME, você consegue fazer as contas de maneira tranquila com esses valores. Sempre dá resultado quase que exato. Então eu tenho que tentar encontrar esses tempos aqui para tentar ver que eu consigo encontrar esse coeficiente. Vamos dar uma relembrada? O que é o coeficiente de restituição? Vou dar uma divididinha aqui, ó. O que é o coeficiente de restituição, né, no choque? Eu gosto de guardar ele da seguinte maneira. É velocidade relativa depois do choque. Vou escrever aqui. Depois do choque. Sobre velocidade relativa antes do choque. Lembrando que é em módulo, né? Isso aqui tudo é em módulo. Módulo em cima, módulo embaixo. Então isso aqui é o coeficiente de restituição. Então vamos tentar escrever essas velocidades aqui, né? Para encontrar o coeficiente. A gente até consegue escrever essas velocidades aqui, pode até encontrar esses valores, mas eu vou escrever uma expressão que é muito bom a gente guardar esse tipo de expressão para encontrar coeficiente de restituição. Olha só o que é interessante, ó. Eu posso encontrar essa velocidade com que ele está chegando aqui, ó. Essa bolinha está chegando com essa velocidade, eu posso chamar ela aqui de V1. Aí ela se choca e sobe. Sobe com que velocidade? Eu posso chamar aqui de V2. Então ela chega com V1, ela sai com V2. Então isso aqui são as minhas velocidades relativas. Lembrando que é em relação ao solo, então só tem a velocidade da bola. Então posso escrever aqui, ó, que a velocidade relativa depois do choque é o V2. E a velocidade relativa antes do choque é o V1. Então esse é o meu coeficiente de restituição. Só que eu não tenho nem V1 nem V2, mas facilmente a gente consegue encontrar isso por Torricelli, né?
a gente tem aqui, na verdade, é o H1, a gente consegue encontrar H2 e depois H3. Mas vamos escrever isso aqui de uma outra maneira. Lembram? Se eu aplicar a Torricelli aqui, como é que fica? Vou puxar para cá, que eu tenho pouco espaço. Se eu aplicar a Torricelli, ele parte do repouso. Então, e chega aqui embaixo com V1. Então, a velocidade final lá embaixo é V1. A velocidade com que ele sai é 0. Mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Essa altura eu chamei de H1. Então, olha só quanto vale V1, por exemplo. V1 é raiz de 2G H1. Então, eu posso trocar já o V1, eu já posso trocar o meu V1 por essa expressão. Bom, de maneira análoga, né, eu posso também encontrar V2. O que vai mudar na equação de Torricelli quando eu encontrar V2? Vamos encontrar aqui quem é o V2. Ao chegar lá em cima, agora a final vai ser 0. Então, 0 vai ser igual a esse V2 aqui ao quadrado. Menos, né, já que eu estou contra a gravidade, eu posso atribuir aqui um sinal negativo para ajudar nas minhas contas. E H2. Então, de maneira análoga aqui, ó, bem simples essa conta aqui. Quanto vale o V2? Raiz de 2G H2. Então, olha lá quem eu tenho. Eu tenho agora o V1 e o V2. Então, olha só o coeficiente de restituição. Vamos trocar aqui. Quem é o V2? Raiz de 2G H2. Quem é o V1? Raiz de 2G H1. Bom, se eu colocar aqui a probabilidadezinha da álgebra numa única raiz, né? Vou poder eliminar as gravidades. Olha o que eu encontro aqui. H2 sobre H1 é o coeficiente de restituição. Então, eu posso também escrever o coeficiente de restituição em função das alturas. Raiz quadrada de H2 sobre H1. Que me facilita muito. Mas olha que coisa interessante. Ele fala aqui no final, ó, esses choques, eles têm o mesmo coeficiente de restituição. Então, se eu fiz entre a primeira altura e a segunda altura, eu posso fazer entre a segunda altura e a terceira altura. Então, também posso escrever que esse coeficiente de restituição aqui, eu vou escrever pequenininho, também vale raiz quadrada de H3 sobre H2. Já que eles são iguais, Bruno me disse, então aqui eu também tenho uma relação entre os coeficientes de restituição. Tem uma relação importante. Guarda essa relação. Essa relação já caiu na EAR, já caiu na AFA, já caiu na EFON, Escola Naval. Então, essa relação aqui entre os coeficientes de restituição H2 sobre H1 é uma relação importante. Então, é bom guardar ela. Bom, mas assim como tem uma relação entre as alturas, eu também posso encontrar uma relação entre os tempos. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dar uma avançada aqui. Vou pegar uma outra página, porque eu ainda não me habituei muito com esses slides aqui. Vamos pegar uma outra página aqui vazia. Aqui. A gente conseguiu encontrar o coeficiente de restituição. Era a raiz de H2 sobre H1. Mas se eu lembrar bem, H1, na verdade, era a altura que essa partícula caía. Se ela cai do repouso, isso aqui é uma queda livre. Isso é uma queda livre. Se isso aqui é uma queda livre, como é que a gente calcula o tempo de queda? Tempo de queda livre, por exemplo, aquele tempo T1. Vê se ele pode ser escrito assim, ó, 2G raiz de H1. Isso não é o tempo de queda, né? Vindo lá da equação de queda livre, HGT quadrado sobre 2. Então, isso aqui, ó, é o nosso H. Então, isso eu posso... Deixa eu apagar aqui, que está ficando muito grande. E aí, essas tecnologias, até eu acostumar com isso aqui, eu gosto de quadro de piloto de giz. Então, ó, a gente pode escrever aqui o nosso H1
Ele é G T1 ao quadrado sobre 2. Quem é o nosso H2? H2 é o G T2 ao quadrado sobre 2. Quem é o nosso H3? É o G T3 ao quadrado sobre 2. Então eu posso trocar aqui, ó. Olha a outra relação que eu chego, ó. H2. Tudo dentro da raiz, hein? G T2 ao quadrado sobre 2. Acho que ficou pequeno aqui, né? Eu só queria que voltasse aqui. Aí. Essa parada aqui é surreal. Até eu melhorar aqui os negócios. Isso aqui é muito maneiro. É muito maneiro, é muita viagem. E aqui quem é o próximo? G T1 ao quadrado sobre 2. Ó, isso morre com isso. O que sobra aqui? Raiz de T2 ao quadrado sobre T1 ao quadrado. Eu extraio a raiz, olha o que eu acabei de encontrar. O coeficiente também pode ser escrito não só em função das velocidades, das alturas, mas também em função do tempo de queda. Então a gente encontrou o coeficiente em função do tempo de queda. E isso é importante, porque se o coeficiente é o mesmo, eu também posso escrever isso aqui, ó. Isso é T3 sobre T2. E olha que interessante, agora eu tenho uma relação entre os coeficientes. Já que são iguais, olha que conclusão que eu posso tirar. T2 sobre T1 é T3 sobre T2. Olha que coisa interessante. T2 ao quadrado é T1 vezes T3. Vou deixar isso aqui guardado. Vou voltar lá naquele nosso slide anterior. Vamos voltar lá naquele slide anterior que a gente tem uma relação. Aqui, ó. Quem é T1? Olha lá o que a gente encontrou. T2 é T1 ao quadrado, né? Vezes T1 vezes T3. Então, olha que maravilha que a gente consegue encontrar agora. T1, deixa eu mudar a cor aqui, vai ficar meio que uma salada aqui. Acho que cor é essa que eu peguei? Essa cor mesmo aqui, ó. Nossa, a cor tá feia, vamos mudar essa cor aqui. Ah, isso aqui é difícil, hein? Vou falar pra vocês, hein? Eu acho que eu consegui mudar. Consegui? Consegui mudar. Aqui, ó. Vamos lá então, voltar lá, ó. Como é que eu acho T1, por exemplo? T1 é H1. H1 é 5, 10, T1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui dá 10, T1 igual a 1 segundo. Se T1 é 1 segundo, olha aqui a relação que eu encontrei, ó. T2 ao quadrado é T3, porque T1 vale 1. Substituir aqui. Voltando lá no que a gente tem. 1 mais 2 vezes T2. Vou deixar o T2. O T3 é o T2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3,24. O que o aluno faz a partir daqui? Ele aqui, ó, ele lembra que isso aqui nada mais é do que T2 mais 1 ao quadrado. Isso é 3,24. Dá para extrair raiz quadrada, né? 3,24. Isso aqui é 324. Raiz de 324 é 18. Só que então isso aqui é 1,8. Então T2 é 1,8 menos 1. T2 igual a 0,8. Então acabei de encontrar quanto é o tempo 2. Se eu tenho o tempo 2, se eu tenho o tempo 1, o que a gente pode fazer? Encontrar o coeficiente de restituição. Aqui o coeficiente de restituição, ó. T2 sobre T1. T1 é 1, T2 é 0,8. Então o coeficiente de restituição é T2 sobre T1. T2, 0,8. T1 é 1. Então o coeficiente de restituição é 0,8.
Cuidado, é adimensional, não tem dimensão esse coeficiente de restituição, hein? Então o item A, praticamente, foi feito. Que era o item B? Vamos voltar lá para a gente ler quem é o item B. Qual é a altura máxima após o segundo choque? Após o segundo choque é H3. Então quanto vale H3? Lembrando que T2 ao quadrado é 3 vezes é o T3. Então H3 é o G T3 ao quadrado sobre 2. H3 é 10. O T2, lembra aqui comigo, ó, vamos lembrar aqui. Esses espaços que me faltam aqui. O T2 ao quadrado é o T3. O T2 deu 0,8. Então o T3 é igual a 0,64. Então isso aqui é 0,64 dividido por 2. Só que isso aqui é ao quadrado, né? Então H3, quanto dá essas contas? Essas contas agora que é a maravilha de fazer tudo de cabeça, vendo? É tudo ao vivo aqui, não é? Não tem nada resolvido aqui, eu tô colando não, tem que fazer na hora, isso que é interessante. Isso aqui dá quanto de cabeça? De cabeça não vai rolar, tem que fazer muita conta. Vamos fazer assim, ó, 10, 0,64 vezes 0,64 sobre 2. Malandramente, né? H3 dá um número que eu não tenho a menor ideia quanto que é essa conta de cabeça. Eu não tenho calculadora aqui do lado, então você vai encontrar isso aqui em metros. Beleza? Valeu, rapaziada. Questãozinha, eu só não fiz o final porque eu não tô afim de fazer conta. Aqui é assim, meu irmão. Aqui não tem essa coisa bonitinha, a conta você faz aí na tua casa aí. Aqui eu tô te dando o caminho das pedras, você ó, arrebenta. Daqui a pouco eu boto outra questãozinha. Aquele abraço.